Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós na liturgia hoje celebramos a festa de São Marcos, o Evangelista. No final do meu discurso nós vamos falar do Evangelho, mas hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco deste apóstolo, deste evangelista mais do que apóstolo, que eu tive a graça de viver na terra, digamos, de São Marcos, e porque as relíquias deles estão na cidade, na Catedral de Veneza. Então, quem é este Marcos? Parece, pelo Evangelho, que Marcos é aquele rapazinho que estava, quando Jesus estava já no horto rezando, que chegam para prender, ali tem um rapazinho que está observando e ele foge. E o guarda tenta pegar este rapaz e ele foge, deixando a roupa dele na mão do guarda. Como Marcos é o único evangelista que conta esse episódio, que não é muito importante, parece que é este menino ali, este adolescente, é o próprio Marcos. Mas depois disso, Marcos quem é? Marcos é o secretário pessoal de Pedro. Por isso, quando Pedro vai para evangelizar Roma, Marcos vai com ele. Ele nos deixa o primeiro evangelho, o mais antigo. O evangelho mais antigo não é o de Mateus, como nós pensamos muitas vezes, porque na Bíblia é o primeiro, mas é o evangelho de Marcos. E este evangelho é aquele mais sintético, são 16 capítulos, mas que foi a base para Mateus e Lucas escreverem o seu evangelho. Marcos é um texto muito seco, o texto que é preparado para a profissão de fé do centurião, é chamado o primeiro catecismo da Igreja Católica, porque era aquele instrumento de evangelização daqueles que acolhiam a fé e que eram evangelizados, e é considerado também o Evangelho de Marcos a pregação de São Pedro. Mas deste Marcos, nós sabemos que a casa aonde Jesus celebrou a última ceia, a casa onde os discípulos, depois amedrontados, estavam com as portas fechadas, a casa onde os discípulos se preparam e recebem o dom do Espírito Santo, Pentecostes, o local onde os primeiros cristãos da igreja nascente de Jerusalém se reúnem é esta casa, o cenáculo. Parece que o cenáculo era justo a casa da família de Marcos, aonde a igreja mãe de Jerusalém se reúne e que nós temos tantos eventos importantes para a nossa fé que acontecem naquele lugar. Depois desse Marcos, ele, como eu disse, está em Roma com Pedro, mas as relíquias dele estavam no Egito. E Veneza era uma cidade importante que sentia que precisava de uma relíquia importante de um dos apóstolos, porque Roma tinha mais de um apóstolo que é sepultado ali, outras cidades tinham relíquias de apóstolos. Então a cidade de Veneza envia uma expedição no Egito para roubar o corpo de São Marcos, que estavam nas mãos dos muçulmanos, e trazer como relíquia para Veneza. Quando se chega na Basílica, a Catedral de São Marcos em Veneza, essa imagem está representada, um mosaico, não é nenhum segredo. Todo mundo que visita Veneza sabe que foi assim que as relíquias foram trazidas. Os cristãos pegaram uma caixa, colocaram as relíquias de São Marcos, cobriram e por cima colocaram carne de porco. Quando foram parados pelos muçulmanos, os muçulmanos pedem para abrir, têm nojo porque eles não comem carne de porco, e eles chegaram, os cristãos, então, com as relíquias de São Marcos, que estão ali na basílica dedicada a ele. É a segunda igreja do mundo com maior quantidade de metros quadrados de mosaicos. Então isso é uma curiosidade para compartilhar um pouco da riqueza da nossa fé. Já o evangelho de hoje, do evangelista Marcos, é a conclusão que vai dizer assim: naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome,
falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que os acompanhavam. É interessante que, para a comunidade cristã primitiva, poderiam pensar assim: com a ascensão do Senhor, nós não temos mais os sinais da presença do reino. Mas o próprio Senhor Jesus vai dizer aos apóstolos que eles vão fazer sinais ainda mais potentes do que aqueles que eles fizeram. Mas esses sinais acompanhavam os apóstolos não como prioridade do anúncio. Nós sabemos que Jesus não curou todas as pessoas que encontrou, Jesus não fez uma enormidade de milagres. Jesus fazia os milagres para suscitar a fé naquela pessoa que era curada, dizendo às vezes até a tua fé te curou, mas também para curar a fé, para conduzir a fé das outras pessoas e não somente daquela pessoa. Então, os discípulos são enviados pelo Senhor, e não em um momento que eles manifestaram grande fidelidade. Se nós nos recordamos, no domingo passado, se dizia no Evangelho de Marcos, justo o texto antes deste, que Maria Madalena tenta convencer os apóstolos que ela viu o Senhor, não conseguiu. Os 2 discípulos de Emaús também não. E por fim o Senhor Jesus aparece e reprova eles pela dureza de coração, pela lentidão em crer, e que logo depois os envia em missão. Então, a vocação missionária não é um sinal de que alguém está preparado. Muitas vezes nós usamos essa desculpa, né? Eu não posso assumir essa função na minha comunidade porque não estou preparado. Mas é graça de Deus, é dom de Deus, que não escolhe quem é preparado, mas Ele capacita aqueles que são os escolhidos. Como os discípulos, confiemos na palavra do Senhor, porque eles partem e eles anunciarão e farão tantos prodígios, pela graça de Deus, não tanto pelo mérito pessoal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.